sejam bem-vindos a mais um programa Grandes da Bola. Como sempre, acompanhado à esquerda pelo Fernando Semana, um adepto dos Paulos da Benfica. Logo a seguir, no meio da tabela também está o Joaquim Ribeiro, adepto de futebol, no meio da tabela entre os dois, entre os três. E o Carlos Monteiro, um adepto do Sporting Clube. Está mais longe. Usando essa vitória está um pouco mais longe. Eu começaria a falar aqui com o Fernando Semana, porque independentemente daquilo que se vai passando e se vai falando, o Benfica continua na sua senda das vitórias e com resultados sérios. Sim, isto acho que é o programa número 17, corrijam? Sim. Mas o Benfica já vai um bocadinho mais avançado em termos de número de jogos que ainda não perdeu esta época. Também não admiro, o programa é uma vez por semana e as equipas têm feito 2 jogos em cada semana. Os 2 jogos do Benfica foi um jogo da Champions na Luz, extraordinário do ponto de vista da exibição, mas houve uma certa amargo de boca relativamente ao resultado final, apesar de ter ganho e ter a qualificação, portanto, concretizada. Os adeptos, digamos, gozaram, divertiram-se com o jogo durante 75 minutos. Aquilo foi, digamos, a Juventus ficou totalmente banalizada, não obstante a gente sabe que faltaram alguns jogadores, mas independentemente disso, é uma equipa com um grande poderio económico e estava a ser vandalizada. Aquilo parecia a certo passo o Benfica contra o Rebordosa, passa a expressão. O Rebordosa não é um bom exemplo porque ele comanda a série do Campeonato de Portugal e aquilo foi ainda mais desequilibrado. Toques de calcanhar, etc. Foi mesmo muito divertido. Só que, entretanto, o treinador italiano, portanto, vindo que aqueles jogadores estavam a ser, os titulares, digamos, estavam a ser quase espezinhados e a perder um bocado a cabeça, meteu lá 4 ou 5 jovens quase de uma sentada e eles quiseram mostrar serviço e depois as coisas, digamos, o Benfica tinha podido fazer o 5-1 e o 6-1 com oportunidades falhadas, viu-se num ápice em 4-3 e pronto. O Rafa ainda teve o 5-3 completamente isolado frente ao guarda-redes, tanto quis colocar a bola que atirou ao poste. E é assim de futebol, digamos, até mesmo o terceiro gol do Rafa, é um melhor. Sim, aquele, pronto, não foi escolhido como sendo o melhor gol da jornada, mas foi um jogo, pronto, em que os adeptos se divertiram, já não me lembro, eu não estive lá no estádio, mas o ambiente foi excepcional, eu acho que pronto, foi o jogo mais bem conseguido em termos exibicionais do Benfica, esta época. E depois tem os Chaves. A seguir os Chaves. Pronto, o Chaves já tinha ido ganhar ao Alvalade e a Braga, podia pôr algumas dificuldades, mas o Benfica também entrou muito bem no princípio do jogo, aos 10 minutos já estava 2-0. Houve ali uma fase em que, por erros de concentração, os defesas fizeram assistências ao avançado dos Chaves e aí o guarda-redes evitou o 2-1 que podia complicar. Terminar a primeira parte fez o 3-0 e pronto, e ficou o jogo arrumado. Depois na segunda parte, só com as substituições, ainda marcou um golo mais, também que seria um excelente golo, mas foi anulado por fora de jogo na ordem dos 20 centímetros de isso, está fora de jogo e depois só com as substituições é que ao entrar outros jogadores que também querem se mostrar, é que a equipa voltou outra vez um bocadinho a ser conquistadora e desnivelou o resultado para 5-0. Está no bom caminho. Estou com o Porto depois de uma excelente jornada na Liga dos Campeões. Tenho um mau jogo na Santa Clara, nos Açores. Como é que tu vistes como portista que há este desequilíbrio na equipa de um momento para o outro? Como analisas isso no teu olhar eficaz da década? Boa tarde a todos. Como é que eu analiso isso? Eu tenho dificuldade
em ver, como qualquer pessoa terá dificuldades em entender como é que é esta situação, como é que isto é possível. Como é que uma equipe que joga bem dá um jogo e passa para um jogo. Pode ser um jogo mau, até admito que se possa ter um jogo mau, mas isto já não é a primeira vez. Já tivemos no Rio Ave, já tivemos em jogos de muita dificuldade que tivemos. A seguir a grandes jogos, vem sempre. Portanto, esta situação, dizer, estarem precavidos para. Não está ninguém precavido para nada. Parece que não há treinos capazes de mudar mentalidades. A equipe perde a agressividade, é um facto. A equipe do Porto é uma equipe que joga muito na agressividade. O treinador do jogo falou que muitos jogadores estiveram aquém daquilo que era esperado. Não foi eu estar aquém. A mentalidade que entra, até se pode dizer, o Porto entra bem no jogo, marca logo um golo e, portanto, seriam abertas facilmente as circunstâncias para poderem fazer. Não, mantiveram um ritmo demasiado lento. Estiveram à espera de que isto resolve-se e vai entrar o segundo e o terceiro ou a qualquer momento. Não é verdade, estas coisas não dá para adormecer. E estiveram ali a passar o tempo para ver quando o jogo acabava o mais depressa possível. Isto não pode ser em alta competição. Porque hoje as equipas jogam todas, se era no tempo antigamente. Hoje todas jogam. Hoje os golos aparecem ao quando menos se conta. Não basta uma bola parada, um canto, como foi, e estarem a suportar o jogo. Levar isto quase até a final do jogo é incompreensível. Mas depois queixam-se que a massa associativa não compreende, pois não pode compreender. Como é que querem compreender? Quem paga o bilhete, quem gosta do clube, como é que pode compreender que se faça um jogo muito bom e a seguir não se joga nada? Nada, de nada, com culpas. Não, eu admito que os jogadores não estão ali a não querer jogar, não. Agora que não há uma mentalização para ter a mesma agressividade, julgam-se superiores aos outros, não sei, há ali qualquer coisa que efetivamente o treinador não sabe passar a agressividade para todos os jogos, só passa para alguns. Para os grandes momentos, pode ser uma explicação, mas não sei. É incompreensível e a massa associativa não confia. Ninguém vai compreender. Não, mas eu estive a ver o jogo e no meio de onde eu estava a ver o jogo havia muita gente a dizer que só o Sérgio Conceição, o treinador do Junto, é que não via que o Porto estava a claudicar na zona do meio campo. Essa questão, não há ver. Eu acredito que o treinador, que a partir de certa altura, que não consegue dar a volta para dentro com instruções, que isto não basta adorar e falar e gesticular. E depois, o que me parece é que o banco não tinha jogadores que lhe dessem garantias de melhorar o jogo como estava. E, portanto, retarda, não consegue, não toma decisões porque acha que o banco não lhe dá garantias de mudança para melhor. Esta foi a situação que faz. Carlos, o teu Sporting é que efetivamente parece que entrar numa onda quase suicida. O que achas? É que de facto o Sporting no momento parece que está desequilibrado totalmente. Entrou também na Liga dos Campeões, na Liga Bio não teve um jogo difícil, mas até o resultado mais ou menos esperado foi um empate, mas depois está muito para equilibrante. Aliás, quer dizer, na cena daquilo que está a acontecer ao Porto também, não é? Embora o Porto tenha recuperado na Liga dos Campeões e o Sporting está um bocadinho a tentar ficar para as eliminatórias. O que é que se passa com o Sporting? Boa tarde a todos. Mandar um abraço, como sempre, leonino a todos os sportinguistas que nos seguem. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel. Portanto, o Sporting, infelizmente para mim e para a grande maioria dos sportinguistas, alguns parece que estão contentes, e que é uma coisa que eu não consigo perceber, mas eles lá saberão porque é que estão contentes. O Sporting
está a dar passos largos para regressar a 2013. É uma coisa que me está a preocupar bastante e que me está a deixar bastante triste, porque não se consegue. Quer dizer, eu consigo perceber em parte, e para mim não é uma grande surpresa, porque eu desde o início da época que vaticinei que o Sporting ia ter uma época muito sofrível. E o tempo está-me a dar razão, tomara eu não ter essa razão, mas eu, como costumo dizer, só não me sai o Euromilhões. Por norma, portanto, aquilo que eu vou vaticinando vem-se a concretizar. O Sporting, a meio da semana, em Londres, fez uma primeira parte interessante, fez um bom jogo. A segunda parte foi muito sofrível, mas apesar de ter sido uma segunda parte sofrível, até podíamos ter matado o jogo. Tivemos 2, 3 grandes oportunidades para matar o jogo. Acabámos por ser um bocadinho felizes com o empate, portanto, que é um empate que serve às nossas aspirações, e um empate em Londres é sempre um bom resultado, embora o Sporting tenha que jogar sempre para ganhar. Isto é a minha opinião. Os sócios e simpatizantes do Sporting têm que ser exigentes e, portanto, onde o Sporting entra é para ganhar, seja em que estádio for, seja em que competição for, seja em que modalidade for, é sempre para ganhar. Obviamente que não vai ganhar sempre, mas desde que deixe a pele em campo, que haja atitude, não há nada a apontar. Pode perder 5, 6, 7 jogos seguidos, desde que a atitude esteja lá, desde que respeitem o símbolo que trazem ao peito, portanto não há nada a dizer. Agora, quando se perdem jogos porque a atitude não foi a melhor, porque não deram o máximo, aí é que quer os sócios, quer os simpatizantes não podem ficar contentes e têm que mostrar a sua indignação. Portanto, acabou por ser um bom empate, está tudo em aberto. Amanhã temos uma final, portanto basta o empate, mas normalmente quando se joga para o empate a derrota está sempre mais perto. Depois o jogo em Arouca, pronto, quer dizer, aquela revolução que o Rubem Amorim fez no 11 já deixava antever que as coisas poderiam não correrem bem, como se veio a confirmar. Portanto, o Sporting perde, era uma final. Para mim, o jogo em Arouca acabava por ser mais importante do que o jogo de amanhã, porque a Liga dos Campeões do Sporting tem que ser o campeonato nacional. Portanto, obviamente que eu quero passar, a grande maioria dos sportinguistas, ou a maioria dos sportinguistas, quer passar aos oitavos, mas mais importante, volto a reafirmar isto, é o campeonato nacional. E, portanto, nós no domingo, ou no sábado, tínhamos a obrigação de ganhar em Arouca. Foi a primeira derrota do Sporting em Arouca, portanto, o Arouca nunca tinha ganho ao Sporting, ganhou no sábado, infelizmente. Portanto, e o Rubem Amorim arrisca-se a perder pau e bola. Já perdeu o pau, foi perder o jogo em Arouca para o campeonato, e arrisca-se a perder a bola amanhã. Espero bem que não, espero que amanhã tenhamos um resultado positivo. Tenho a certeza absoluta que Alvalade vai estar lutado e que vai empurrar a equipa para a frente, mas a equipa também tem que ajudar e tem que jogar e tem que dar tudo. Foi aquilo que não fez, infelizmente, em Arouca e que não tem feito noutros jogos. Portanto, no sábado passado o Sporting tinha a possibilidade de se aproximar do futebol do Porto, que tinha perdido 1 hora antes, ou 2 horas antes, ou menos até, 2 pontos no Santa Clara, nos Açores. E mais uma vez o Sporting não aproveitou esse resultado menos positivo do Porto. Já tinha acontecido quando o Porto empatou no Estoril, e o Sporting de seguida jogou com o Boa Vista no mesmo dia, passado 1 hora, ou meia hora, ou 45 minutos, e também claudicou e perdeu. Portanto, não dá para perceber, e portanto o Sporting criou algumas oportunidades em Arouca que podia ter marcado, mas não tem grandes soluções. Quando as equipas se fecham, o Sporting não tem soluções. E não tem soluções porque não tem um ponta de lança. Portanto, os cruzamentos são feitos para ninguém. E depois, quer dizer, a mim, como sportinguista que viu o jogo ao vivo, quer dizer, eu olho para o Coates na frente, já, portanto, em desespero de causa, e, portanto, olho para o Sporting, quer dizer, uma equipa grande, mas
nestes momentos parece uma equipa pequena, quer dizer, uma equipa que não tenha um ponta de lança e que mete um central lá em desespero para tentar, no mínimo, empatar o jogo, nem isso conseguimos. Portanto, quer dizer, por vezes, uma equipa tão grande, com um elan imenso, e que em determinados momentos parece uma equipa pequena, quer dizer, faz-me lembrar aquelas equipas de outras divisões inferiores que não têm dinheiro para contratar jogadores, que não têm um ponta de lança, ou se têm um ponta de lança é o único, e nós, quer dizer, estamos quer dizer, comparo-me por vezes, sem querer, como é óbvio, com equipas mais pequenas, quer dizer, nestes aspectos parecemos uma equipa pequena, quer dizer, com a grandiosidade que nós temos, não é possível, quer dizer, fazer esta figurinha, desculpando-me o termo, fizemos em Arouca, quer dizer, isto, podem-me dizer assim, pá, mas isso já deu resultados quando fomos campeões nacionais, está bem, pá, mas isso já foi chão que deu uvas, pá, não, isto tem é que se contratar um ponta de lança, que já devia ter sido feito há muito tempo, e andámos aqui, parecemos uns pobrezinhos, uns desgraçadinhos. Então, e eu pergunto, onde é que está o dinheiro? Onde é que está o dinheiro de 300 e tal mais de 300 milhões em vendas que fizemos desde que o Varanda está na presidência do Sporting? O que é que fizeram ao dinheiro? Opa, é isto que os sportingistas têm que perguntar e têm que questionar e isto tem que saber e tem que haver respostas. E não pode ser sempre o mesmo a dar o peito às bolas. Isto já me faz lembrar a era do Paulo Bento, que só o Paulo Bento é que falava, mais ninguém falava. Onde é que está o Hugo Viana? É só para receber o dinheiro ao fim do mês? Onde é que está o Presidente? O Presidente também é melhor estar calado, porque ele cada vez que abre a boca só diz as neiras. Portanto, também, de facto, até é melhor estar calado. Prefiro falar eu. Vamos já falar sobre isso. Do que ser ele a falar. Fernando, olhando agora, olhando para as outras equipas, com a visão do que se passou nas outras equipas, mas com uma pergunta. Achas que o Benfica tem um conjunto de jogadores capazes de fazer face a uma época tão exigente como aquela que está, que os clubes têm, não é? De aproveitar a Liga dos Campeões, a Supertaça, essas coisas. Achas que o Benfica tem estruturas, tem jogadores capazes de dar essa equilíbrio, não é? E rotação. Eu acho que o Benfica, nessa parte, a principal melhoria do plantel assenta nessa base. Ter alguns substitutos que possam entrar e rodar. Eu lembro-me que, portanto, eu já levo aos tais 21 ou 22 jogos sem perder, mas nos primeiros 10 apostava sempre com o mesmo 11, digamos. Repetia quase invariavelmente o mesmo 11 e agora já não é assim, portanto já roda mais o plantel, principalmente nas zonas do campo, mas é claro, há ali jogadores que são fundamentais e que esses não têm substituto possível, e para uma lesão ou para uma baixa de forma, e o Benfica tem só 2 jogadores que são desequilibrantes no 1 para 1, que é o David Neres e o Rafa. O Rafa tem, portanto, características completamente distintas de qualquer jogador na nossa liga e tem feito boa época, portanto está contente com o estilo de jogo da equipe, do treinador. Pronto, já falámos nisso, de ter que estar, é um jogador peculiar que tem que estar contente, a divertir-se no que faz. E admito que possa não durar a época toda. De qualquer modo, agora, por exemplo, no jogo de Israel, na terça-feira, não joga o Enzo, que está castigado, mas pode jogar com o trio no meio campo, o João Mário, o Florentino e o Osnes. Por exemplo, este Osnes, que jogou muito bem no Dragão, foi um dos tais jogadores que começou a entrar 15 minutos nos finais das partidas e agora já joga a titular. Até foi a substituição em posições diferentes, claramente, mas no 11 inicial foi o jogador que substituiu o Neres quando ele teve a lesão. Pronto, ele já voltou, o Neres já se viu a capacidade dele, marcou o primeiro gol agora no Chaves, foi um gol extraordinário. Curiosamente, eu tinha visto o jogo da equipa B do Benfica, que também infligiu a primeira derrota ao Moreirense. Também há lá um dos golos também muito bom, remate fora da área também muito bom. Portanto, esses jogadores, claro, quer dizer, agora relativamente, pronto, eu acho que sim, tenho capacidade para, pelo menos não oscilar de forma tão
grande como a época passada. A época passada havia jogos que também mostravam esse potencial, eu disse aqui em alguns programas, que era uma equipa que tinha muito potencial, mas depois era altos e baixos, não mantinha uma certa constância. Eu acho que a equipa tem um plantel com mais capacidade para isso. Ainda assim, falta, sei lá, o lateral esquerdo, o Grimaldo, para se fechar o contrato, portanto acaba o contrato que tem vigente com o Benfica, ainda não renovou, sair, quer dizer, aí o substituto que o Benfica tem está uns fogos bastante abaixo, portanto há posições, o guarda-redes, se o guarda-redes se lesionar, eu acho que não é o brasileiro com o respeito que vimos no jogo da Taça de Portugal, que tem possibilidade de colmatar, de fazer os remendos, mas no meio campo tem várias opções. E no ataque, pronto, também ele só joga praticamente como ponta de lança, só nos jogos mais difíceis em que depois nos últimos minutos não consegue, contra as equipas da Liga que sejam inferiores e que o resultado não se desequilibre a favor do Benfica, aí é que ele pode optar por meter um segundo ponta de lança, mas o Benfica estava cheio de pontas de lança e prescindiu deles, despachou-os, portanto tem o Gonçalo Ramos e o Musa, e depois terá mais numa outra linha o miúdo que jogou na equipa B também e ainda o Rodrigo Pinho, mas claro, esses não estão, mas o Chiquinho não é ponta de lança, ele joga mais médio direito. Mas acho que em janeiro já se fala, para daqui a pouco, agora o Benfica falta, só para terminar, tem mais 4 jogos até a interrupção do Mundial, portanto joga amanhã, que também tem o primeiro lugar ainda em disputa, mas a Juventus, há a questão dos terceiros classificados, portanto, que ainda vai para a Liga Europa, portanto, a Juventus também tem que pontuar, e os israelitas também. Em Israel o ambiente não é muito fácil, mas queria dizer, para acabar a época falta, portanto, o jogo de Israel amanhã, 2 jogos consecutivos com o Estoril, um para a Liga e outro para a Taça de Portugal, e depois em casa com o Gil Vicente. Portanto, se conseguir passar mais estes 4 jogos sem derrota, depois vem descansa os jogadores. É o Natal, no Mundial descansa. O Natal com muitas prendas. Apesar de ter alguns internacionais que vão estar lá no Mundial, na Argentina, nomeadamente a equipa argentina, e não sei se este Jorge, não, Noruega não está lá. Portanto, mas tem possibilidade de trabalhar depois com os outros jogadores e já ter a sobrecarga sem eliminar. Eu tenho curiosidade depois do jogo com o Braga a seguir, que é perto do Natal, o Benfica vai a Braga e esse é que vai ser difícil. Como olhas para a equipa de futebol? Porque já viste que dizes que o banco não está à altura dos jogadores com mais jogos, mas o Porto tem alguns jovens ali que podem ser potenciados. Eu não digo que o Porto não tem banco, falta no meio campo, tem alguns jogadores que não parece dar ao treinador grande confiança para determinados momentos. E é isso que, por isso é que está, o Ruiz não entra, então, já quando entra é mesmo no fim para defender o resultado ou qualquer coisa, não, há ali qualquer coisa que não está bem. E isto é como tudo, quer dizer, quem está muito bem acaba por estar, eu até estou admirado. Estou admirado que ainda o marketing do Benfica ainda me começasse a dizer que o Benfica ia ser campeão europeu. Porque, pela forma como está, só falta dizer isso. Os jogadores são os melhores, valem 100, 200 milhões. Estou espantado, mas não vai faltar muito. Estou convencido que não vai faltar muito. Esta semana, próxima semana, depende do jogo da manhã, o Benfica é um sério candidato a ganhar a Liga dos Campeões. Isto vai ser lançado, não tenho dúvida nenhuma. Mas eles estão bem lançados. Mas o Benfica está lançado como está o Porto. Não, mas eles estão bem lançados. Está lançado como está o Porto. Eles têm tido, de facto, uma performance muito interessante. Mas é o Benfica que lança essas ideias. É o departamento de marketing que está preparado a lançar a vender. Depois tem os pontos de lança, tem a bola, a CMTV, claro, tem todo o Porto também tem o jogo, não é? Está tudo na conta para.
E, portanto, essa situação é claro que vai suceder. E vamos ter a oportunidade de nos rir, já não é por jogo, mas vamos ter a oportunidade de. O que é que tu achas da falta do Porto? Não há sempre vencedores eternos. Claro. Nem há os treinadores que são os melhores. Não. O treinador do Sport, que já era o supra-sumo depois, e até foi comprado por. Não, mas acho que ninguém pode tirar o valor ao Sérgio Conceição, mas acho que eu não estou a dizer que é culpa do Sérgio Conceição, pelo contrário, acho que o Sérgio Conceição é um treinador brilhante. Agora, o que eu digo é que parece-me que há ali jogadores ou estão em baixo de forma ou não estão a compreender as ideias do treinador. A baixa de forma e alta de forma tem muito a ver jogo a jogo, é por isso que se diz hoje é jogo a jogo. É verdade. Passa um, a seguir já vem outro e depois é conforme a pontuação que vai sendo outras eliminatórias conforme o jogo está, se é taça, se é campeonato. E portanto essa situação não há. Há jogos bons, há jogos maus, vão pontuar mais, vão pontuar menos. Claro, o Benfica neste momento vai à vontadinha. Portanto, não tem ninguém histórico. Portanto, vai enquanto estiver assim, está à vontade para ser de passear. Mas isto vai ser sempre assim. Vai haver, as situações mudam. E o Campeonato do Mundo, estou convencido também. Muitos estão a jogar para ir ao Campeonato do Mundo. Muitas as situações, depois é o que vai acontecer no Campeonato do Mundo. Se vêm melhores ou vêm muito piores. E a segunda parte, quando final do ano, depois do Natal, e é mesmo depois do Natal, vai, entre o Natal e o Ano Novo, começa aí as coisas mais a sério, ou de outra maneira, e as situações podem mudar. Não quer dizer que vão mudar, mas podem mudar. Se não mudar no Benfica vai começar a perdoar o campeão europeu. Okay. Se não fosse 4-3, até digo mais, só aos 4-1, e como estava e se terminava, aos 4-1, já saía de lá para ser campeão europeu. Mas não saiu e... Mas posso lá dar uma palavrinha sobre isso? Do Benfica Juventus, vê declarações há grandes jogadores italianos, ou ex-jogadores, a dizerem que temeram pela humilhação, Cassano, o treinador que deu uma entrevista, a gente sabe como é que aquilo foi, funciona a ideia. Foi o Benfica que encomendou, ouviu falar, foi o Benfica que encomendou. A imprensa escreve. Sem dúvida, era uma humilhação para os Juventus, os 4-1, sem dúvida nenhuma que seria uma humilhação. Mas pode-se falar sobre os outros jogos ou não? Espera aí, agora já estávamos aqui, Carlos. O Sporting, visto que tem falta de pontas de lança, buscar o Paulinho, tem lá um ou outro jogador que pode fazer os mesmos. E quer dizer, ainda ficou por explicar o Slimani, que era um ponta de lança que, em meu entender, fazia falta como jogador da área. Não vês assim, Carlos? O Slimani foi um tema que eu já o debati aqui por mais que uma vez. É um tema que infelizmente não está fechado, já deveria estar, porque ainda ninguém sabe ao certo o que é que aconteceu, embora numa das últimas declarações do Rubem Amorim tenha ficado no ar que, e o Slimani chegou a dizer isso, portanto o Slimani faria sombra ao Paulinho e que não estava a marcar, portanto, e o Paulinho não estava, portanto o Rubem Amorim, como tenha, e dito por ele, os prediletos dele, portanto os jogadores favoritos dele, o Paulinho provavelmente também se encaixa a par do Esgaio nesses prediletos e, portanto, o Slimani pagou a fatura. Está mais que visto que o Slimani fez falta a época passada, eu já aqui o disse, e continua a fazer falta, pronto, mas se o Rubem Amorim tinha motivos, e a própria estrutura do futebol tinham motivos muito fortes para afastar o Slimani, não os explicaram, e tiveram no final da época passada para o fazer e matar este assunto definitivamente, mesmo que, pronto, como eu digo,
houvesse um motivo muito forte, ou motivos muito fortes para que o Slimani fosse afastado, a estrutura do futebol, quer já, portanto, a época passada já não poderia fazer, mas para esta época teve todo o tempo do mundo para arranjar uma alternativa ao Slimani e ao próprio Paulinho, que continua a fazer parte do plantel, e contratar um ponta de lança. Não sei o que é que se passou, eu estou convencido que em janeiro o presidente Varandas vai jogar uma grande cartada para salvar a pele dele, principalmente. Não é tanto a pensar no Sporting, mas principalmente para salvar a pele dele. Eu estou convencido que o Cristiano Ronaldo vai, em janeiro, vai reforçar o Sporting. Quem? O Cristiano Ronaldo. É um feeling que eu tenho, é que vai ser feito tudo por tudo para o Cristiano vir em janeiro, e vou repetir, não tanto para, portanto, resolver os problemas do Sporting em termos atacantes, a falta de concretização, mas mais para salvar a pele do Presidente, porque o Presidente tem sido, desde o início do reinado dele em Alvalade, um Presidente acossado e que vai sobrevivendo de balão de oxigênio em balão de oxigênio. E, portanto, ele já tem esgotado praticamente todos os balões de oxigênio. Agora, portanto, arranjou mais este balão de oxigênio novamente da Juveléu, que já tinha sido um balão de oxigênio, um dos balões de oxigênio dele. Voltou à carga com a Juveléu, outro balão de oxigênio. Portanto, a malta da Central gosta, bate palmas. E, portanto, o Presidente é o maior. Para essa gente da Central, o Presidente é o maior. E estou convencido que ele, pronto, vai lançar esta cartada em janeiro, não tenho dúvidas quase nenhumas disso. E, portanto, as pessoas vão se esquecendo destes maus resultados. E amanhã eu, obviamente, vou estar em Alvalade, com todo o gosto. Espero que o Sporting passe aos oitavos. E, se isso acontecer, aqueles sócios da Central vão se esquecer que fomos eliminados pelo Barzinha para a Taça de Portugal, vão se esquecer que no sábado passado perdemos em Arouca, vão se esquecer que estamos a 12 pontos do primeiro classificado, vão se esquecer que estamos em 5º lugar neste momento e que se o Guimarães hoje ganhar passa à nossa frente e ao nosso adversário no próximo fim de semana, porque as pessoas têm memória curta. Portanto, o Sporting, há determinados sportinguistas, não são todos, felizmente, mas há sportinguistas que sofrem deste agora até me falta o termo, mas portanto desta diferença, portanto ficam muito contentes quando o Sporting tem um bom resultado e depois esquecem-se os maus resultados que estão para trás. Portanto, têm este problema, e por isso é que é um clube que, infelizmente, ganha muito menos vezes que os nossos rivais, porque, pronto, há esta falta de exigência, digamos assim. Portanto, um bom resultado já, para esses sportinguistas, apaga 5 ou 6 maus resultados. Portanto, e não pode ser assim. Carlos, mas a questão que eu te coloco é se o Sporting tem plantel para fazer face, digamos, às competições em que está envolvido. Não. Ou achas que é curto? É curto, eu já o referi aqui, quer a época passada, quer esta época, portanto, nos nossos programas, que a mantém muito curta, portanto, e está à vista que em Londres, para falar do mais recente, está à vista que em Londres, portanto, na segunda parte, com a entrada dos miúdos, o Sporting foi um sufoco tremendo, embora, como eu já disse na minha anterior intervenção, até podíamos ter matado o jogo. Tivemos 3 excelentes oportunidades para matar o jogo, mas foi um sufoco. Quando o Amorim mexe na equipa, as soluções portanto, as segundas linhas do Sporting não têm comparação possível com as primeiras linhas. E agora em Arouca voltou a ficar bem patente e a mexida que ele fez foi demasiado. Eu acabo por concordar que ele mexa na equipa, mas não podia fazer aquela revolução, porque está visto que nós não temos umas segundas linhas suficientes para substituir as primeiras linhas. E em determinados casos, a questão do ponta de lança,
até nem na primeira linha praticamente nós temos um ponta de lança em condições. Portanto, está mais do que visto que a manta é muito curta e, portanto, quando se tenta cobrir a cabeça, os pés ficam descobertos, e quando se tenta cobrir os pés, fica a cabeça descoberta. E depois, isto tem reflexos nos fins de semana e mesmo durante a semana, quando há o jogo, a meio da semana para a Liga dos Campeões, tem reflexos nos resultados. E os sportinguistas, o termo que me estava um bocadinho a faltar, são bipolares. Porquê? Porque quando ganha, ficam todos contentes. E esquecem-se, não é o meu caso, eu também fico muito contente quando ganho. Mas não fico tão contente como deveria ficar, porque depois lembro-me de outros resultados. Lembro-me da eliminação do Barcinha, que não vai assim há tanto tempo, há 2 ou 3 semanas atrás, e de outros resultados. Já percebemos. Temos agora pouco tempo para falar sobre os jogos dos adversários vistos por cada um de nós. Semana. Como é que tu viste o jogo? É só muito rápido. O jogo do Sporting eu não acompanhei com tanta profundidade, porque foram todos os jogos no mesmo dia e lá em casa já estavam a reivindicar as televisões. Eu gosto de ver os jogos na sala, que tem um ecrã grande, depois se for remetido lá para o escritório para ver uma televisão pequena já não me dá tanto gozo. Portanto, depois vi o jogo do Porto e estou de acordo com algumas coisas que foram ditas aqui, e aliás o Sérgio Conceição hoje na antevisão do jogo da manhã falou disso. Acho que tem mostrado a incapacidade dele de conseguir transmitir para o plantel e para a equipa o tal foco, digamos, os jogadores. A equipa do Porto precisa de estar muito concentrada, ter muito foco. O jogo tem que ser importante para aqueles aspectos de natureza tática, da agressividade, da postura em campo, do querer ganhar, da vontade de vir ao de cima. Como o plantel, a meu ver, ou a qualidade da equipa é inferior à dos anos passados, portanto, só mesmo com esse foco e essa concentração é que se consegue suprir. Ora, uma coisa é jogar na Champions e depois a seguir um jogo no campeonato, ainda por cima estes jogos nas ilhas são sempre muito difíceis para qualquer equipa. Portanto, há as viagens, há qualquer coisa relacionada lá com os climas ou não sei o que é, mas jogar quer no Funchal, quer nos Açores, portanto é sempre mais difícil. O Porto não arrumou o jogo, quer dizer, começou bem, marcou tal como o Benfica fez 1 hora, 2 horas depois. Marcou logo no princípio, mas depois deixou andar as coisas e, claro, isso é um estímulo para o adversário que vê à medida que o jogo decorre e a diferença é tangencial, vê sempre uma possibilidade de chegar ao empate. Com 0-2, pronto. A equipa adversária baixa de motivação, anda ali e, portanto, já o risco já é muito menor. De qualquer modo, eu queria dizer uma coisa, portanto, o newsletter do Porto, digamos, não protesta propriamente com a arbitragem, porque a arbitragem era mais uma vez de Soares Dias, não sei quantos jogos é que ele vai fazer quando chegar ao final da época, quantos jogos é que ele vai apitar o Porto, mas pronto. Tem azar com Soares Dias. Mais uma vez, mas pronto, mas queixou-se de que o pontapé de canto do Santa Clara que não era canto. Pois eu acho que eles, o Porto, devia começar por pugnar, que em vez de marcar pontapés de canto, marquem penaltis, que aí as possibilidades de sucesso do Porto são bem maiores. O guarda-redes defende os penaltis e os pontapés de canto já há vários golos que só dá. Já percebemos. Joaquim, como é que tu viste os jogos do Benfica e do Sporting? Olá, o Benfica já disse que o Benfica vai ser campeão, portanto é essa vai suceder. Em relação ao Sporting, o Sporting é uma situação que há 2 anos com o Ruben Amorim tudo transformou-se, parece que o Varandas parece que tinha descoberto a pólvora, mudou de treinador assim, sem saber, saiu-lhe tudo bem. E as coisas correram melhor que aquilo que ele sabe. Porque o Varandas não é, como dirigente, tem vindo a perder, acho que não tem
credibilidade para ser conduzir o Sporting a ser. O Sporting não tem tradições também de campeão. O Sporting há quantos anos não ganha o A2, é muito bem, mas qualquer acontecimento, qualquer coisinha transforma o Sporting em polvoroso. Depois qualquer coisa. A Federação agora até quis ajudar o Sporting, deu-lhe a possibilidade, nunca tal aconteceu, de adiar o jogo. E bem com o treinador, não adiou o jogo, correu mal, porque se tivesse ganho não havia problemas, correu mal. Ai Jesus, porque o treinador não sabe, não via bem, porque podia muito bem ter adiado o jogo e recuperado o jogador. Portanto, essa situação, por não ter avançado, o Sporting também nunca teve, nos últimos 3 anos, não foi campeão. No outro fez uma pontuação idêntica ao campeonato de campeão, que foi o ano passado. Fez os mesmos pontos. O Porto é que fez muito mais. E também não tinha avançados. Tinha o Paulinho ano passado, mas é o mesmo Paulinho que tem agora. O Suleimano tinha, mas não jogava. O Suleimano não está aqui. Ele fez uns jogos, num campeonato, não contou mal. O Sport não teve avançados, mas tinha jogadores que entravam, que era um modelo fantástico. Mas, claro, perdeu alguns jogadores por troca por dinheiro. Acontece a todos, isso acontece a todos. Todos não. Ao Porto e ao Sport. O Benfica não. O Benfica não. O Benfica compra só. O Benfica compra com no Sporting, e temo que o Sporting, com o conflito que não conseguiu resolver, teve quase, porque eu acho que o Sporting tinha que ter resolvido o conflito com as claques, ou com uma claque. E enquanto não resolver, tem a cabeça a prego qualquer presidente, qualquer governo que ele seja. Aquilo nunca mais vai endireitar. Podem ter a correr, saltar, não tem hipótese. Não é. É um conflito latente. É um conflito e não tem pés nem cabeça. Não tem. É uma situação. As claques fazem ou não fazem? Porque alguém tem que provar. As claques não fazem falta nenhuma. Claro que fazem. O que vamos ter? Eu não tenho dúvidas que amanhã o Sporting não vai encher. É um jogo decisivo. E não vai ter o campo cheio. De certeza absoluta. E o Porto também perdeu, não irá ter, de certeza. Isto é o problema da oferta e da procura, e não vai ter entusiasmo. E no Sporting padece desta situação. Quer dizer, eu acho que eles estejam, o Varandas, falar é um desastre. Ele está muito bem caladinho. Está calado, quando abrir a boca só vai sair das meias. E o outro, que nunca falou, também não sabe se ele sabe dizer alguma coisa. Portanto, o Sport está, enquanto tem que mudar. Não tem sido regra. Deixa-me só dizer mais esta. E o Sporting, isto é a minha apreciação, e não é nada contra o Sporting e a apreciação que faço. Tomara que o Sporting seja um belíssimo adversário, que é bom ter adversários e que joguem bem e que disputem. O Sporting vai ter um problema que é a única forma que vai ser para correr o Varandas e vai ser muito rápido é o treinador do Sporting vai sair e não vai demorar muito, ou vai ser corrido, que é uma forma, já o estão a acusar, já há vozes de muitos lados a acusá-lo, já não é o treinador, não adiou o jogo, agora não aceitou o adiamento do jogo, não meteu miúdos e mudou a equipe só porque há vontade do freguês, não vai. E ele está a perder a cabeça, está a perder o controle e vai acabar por sair. Isso vai ser empurrado. Vai ser empurrado. E, logicamente, o Varandas vai ser a única forma. Ou vai haver outra vez mais situações muito difíceis para o Sporting. Carlos, como é que tu olhas para os jogos dos teus adversários? Antes de entrar na análise aos jogos dos meus adversários, que não é muito fácil de fazer porque eu não vi nenhum dos jogos, portanto, dos 4 jogos, os 2 jogos para o campeonato e os 2 jogos para a Liga dos Campeões. Eu também não vi. Exatamente. Praticamente é isso. Mas antes de responder a isso, gostaria de falar aqui de 2 situações da Eurocup.
Uma delas é o ente querido, um dos entes queridos da arbitragem portuguesa, o Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, como eu que já falei, que tem o irmão do Paulo Costa no Conselho de Arbitragem, que é vogal, julgo eu. Antes portanto, ao intervalo do jogo, terminou o jogo antes de chegar aos 45 minutos. É uma coisa surreal. Isto demonstra muito, isto é mais um dos exemplos da péssima arbitragem que o Portugal tem. Pronto. E que depois as pessoas admiram-se por não estar nenhum árbitro no Campeonato do Mundo. Portanto, ainda não estavam esgotados os 45 minutos e o senhor teve o desplante de acabar antes do tempo. E, portanto, e nem houve descontos de tempo nessa primeira parte, até porque nem chegou aos 45 minutos sequer. Outra coisa que eu aqui queria referir, também relativamente ainda ao jogo do Arouca, é que, mais uma vez, os adeptos do Sporting foram alvo de uma situação que, quer dizer, que não se vê com outras equipas, com outros adeptos, que eu já aqui a semana passada falei, por causa daquela carga policial. Portanto, houve adeptos, eu por acaso não, eu estive em Arouca a ver o jogo ao vivo, não fui alvo do teste do balão, portanto a questão foi o teste do balão, portanto, houveram sportinguistas, eu por acaso até só soube disso hoje através das redes sociais, não sei que tipo de sportinguistas é que foram alvos desse teste de balão, presumo que tenham sido as claques, não tenho a certeza, mas presumo que tenham sido, portanto, e eu mais uma vez pergunto o porquê de haver dois pesos e duas medidas, porque é que umas claques, portanto, porque é que as claques do Sporting têm um tratamento e as claques dos outros clubes têm outro tipo de tratamento? Quem é que dá as diretrizes? Quem é que manda? Já a semana passada perguntei. É o Barandas, que tem este poder todo, neste caso é sobre a GNR, mas o ministro é o mesmo. Já não é militar. Pois, foi. É, está na reserva. Está na reserva, exatamente. Pronto. E quando foi a questão do Covid, também esteve na linha da frente. Não sei qual foi a linha. Não sei qual foi a linha da frente dele. Está com licença de serviço. Pronto. Ele até esteve na linha da frente, não sei que linha da frente foi na situação do Covid, mas também esteve lá. Mas quer dizer, é isto que não se percebe. Isso era um médico. Como é que. Sim, foi um médico, mas precisamente por ser militar. Sim. Mas também por ser militar, pelos vistos, não é? Sim, sobretudo por ser militar. Exatamente. Foi por causa dessas duas situações, obviamente. Requisitado. Portanto, é isto que eu não consigo perceber. Pronto. Analisando os jogos dos dois rivais, como eu disse, não vi nenhum deles, por norma não vejo, tirando o clássico da semana passada. Vi o Benfica, ouvi e li que o Benfica fez uma boa exibição contra a Juventus, que humilhou praticamente a Juventus, não fosse a Juventus ter marcado 2 golos já na parte final, ou até 3 golos, ou lá que foi, que marcavam já nos últimos 15 minutos. Sim, 2. Estava 4-1, portanto fizeram 2 nos últimos 15 minutos, mas por aquilo que eu ouvi, o Benfica podia ter feito o 5º, e o 6º, e o 7º, segundo ouvi. Não sei se é verdade ou não, vi um resumozito. Portanto, o Benfica praticamente ou até humilhou a Juve. Recebeu o Chaves. Contrariamente ao Sporting, não fez rotatividade, aliás, não tem feito rotatividade. Tem mais jogos que o Sporting e que o Porto, tem mais 4 jogos que o Sporting e o Porto por causa das pré-eliminatórias, tem, na minha óptica, um plantel com mais soluções e não vejo o Benfica fazer rotatividade, não vejo eles queixarem-se de cansaço. Portanto, praticamente jogou o mesmo 11 contra a Juve, jogou praticamente o mesmo 11 contra o Chaves, o mesmo 11 que tem jogado nas jornadas anteriores, quer da Liga Portuguesa, quer da Champions. Portanto, ganharam os 2 jogos, 5-0 contra os Chaves, não deixa margem para dúvidas. Ou 5-1, 5-0, foi 5-0. 5-0 contra os Chaves, portanto não há margem para dúvidas. Relativamente ao Porto, empatou no Estoril, até começou muito bem o jogo, marcou aos 2 ou 3 minutos. Pensava eu estava em viagem para Arouca quando... Santa Clara, exatamente. Eu já estava a fazer a viagem para Arouca quando vi que o Porto aos 2 ou 3 minutos já tinha marcado. Digo assim, pronto, vai ser um passeio. Afinal não foi um passeio, perderam 2 pontos, que foi bom para o Sporting.
O Sporting infelizmente acabou ainda por perder um ponto para o Porto, apesar desse mesmo empate. Pronto, mas já não é a primeira vez que acontece, porque já no Bessa tinha acontecido o mesmo, quando o Sporting perdeu no Bessa e o Porto tinha empatado no Estoril, como eu já disse. E depois a Liga dos Campeões, o Porto, no fundo, vingou-se das bolachas belgas, não é? Que tinha comido aqui 4 bolachas belgas estaladiças no Dragão, e agora vingou-se dessas bolachas belgas, ganhou também por 4. Também teve a felicidade, como já tem tido noutros jogos, mas isso não é só felicidade, também há mérito, de mais uma vez o guarda-redes defender 2 penaltis no mesmo lance. Portanto, quer dizer, foi uma vitória que aparentemente não deixou contestação também na Bélgica. Portanto, tiveram esse empate amargo. Espero que tenham mais empates e mais derrotas, porque o Sporting precisa que os rivais percam pontos, porque fartos de perder pontos estamos nós, infelizmente. Só uma coisa que foi um facto desta semana: erros de arbitragem. Há um erro clamoroso que é no jogo do Atlético de Madrid com a Liga dos Campeões, que jogou com que no último minuto Há o penal. que no último minuto já o jogo tinha terminado, o árbitro já tinha dado o jogo terminado, o vídeo ao árbitro é penal, tem que marcar o penal. Sim senhor, veio atrás e marca o penal. Só que um penal nessas circunstâncias nunca é repetido. O penal é batido, o jogo já terminou, não tem continuidade. Se a bola bate na trave ou o guarda-redes defende, o jogo já tinha terminado. Portanto, o jogo termina, não há continuidade. Portanto, há ali um erro gravíssimo, que eu não sei como é que isso iria ser se eles conseguem marcar e outro erro, na mesma coisa, outro erro gravíssimo, que não se admite, como a arbitragem não sabe disto. O João Félix está encostado à bandeirola, aziado, por não ter marcado o penalti, e está na bandeirola de canto. Então ele depois foi para a festa da aniversário da namorada todo contente. Mas ele está, não é permitido estar na bandeirola de canto, porque todos os jogos, todos os jogadores, na marcação do penalti, têm que estar atrás da linha da bola. E portanto essa situação é outro erro grave. Como é que é possível que arbitragens destas por sorte não teve? Porque se o golo entra, minha Nossa Senhora, mas o erro da arbitragem mantém-se. O erro da arbitragem, este é que é um facto, uma arbitragem da Liga dos Campeões miserável. Eu ia entrar, mas isso o Atlético tem sido perto nem ter arbitragem. Se fosse o Soares Dias ou o outro, como é que apitou o Porto Benfica, ainda agora parece que João Pinheiro. O João Pinheiro agora também expulsaram não sei quantos, já 4 jogadores que não podem jogar contra o Benfica. Isso foi engraçado. Até foi o treinador. Fala em quadro. É o que eu li hoje, e eu vi ontem no programa. Não são por isso que eu dizer isso, mas eu não queria falar. Foram 3 jogadores. Não são por isso, não é que vem dizer isso. Então foi guarda-redes, foi expulso. E o que é que faz? Não pode jogar. 4. Não, mas não são 4. São 4. Não, vocês, digamos, cuidado. Estão a referir-se a 4 jogadores. Não, são por isso que é que estão-se a referir 4 jogadores e a associar isso à arbitragem. Mas isso não me interessa. São acontecimentos de jogo. Mas um deles não tem nada a ver com a arbitragem. Um deles, eles somam para 4 porque um jogador está emprestado para o Benfica e não pode jogar. Não tem nada a ver com a arbitragem. Tem a ver com as regras do jogo. Portanto, o problema é que a imprensa e a comunicação já repetem erros sucessivos e para dizer que é contra. Porque o Benfica sempre erros que foi o árbitro que expulsou os jogadores para beneficiar o Benfica. A bola de ontem a bola, isto para ver erros, quem promove e quem defende. A bola ontem traz que o Ronaldo marca 2 gols. Traz a bola em letras garrafais e descreve que marcou 2 gols. Quando só marcou 1.
Porque um é na própria baliza. Um é na própria baliza. Não, é gol na própria baliza. Não, o defesa é que marcou na própria baliza. Isto é para ver a promoção. É a promoção. Eu tenho aqui um Jornal, a bola. eu tenho aqui um tema que eu gostaria, eu vou começar por segunda semana, que é a novela Rafa. Achas que tem algum sentido aquela novela que faz hoje sobre o Rafa ir ao Mundial? Não, eu nem. Eu até me divirto a ouvir isso, mas não tem Mas não achas que importância. vão fazer uma novela sobre... Não, é isso, que são comentadores que dizem assim, nós vamos ter alguns lesionados, o Rafa está em grande forma, etc. Portanto, se andam ali a tentar, digamos, diz assim, já até ouvi dizer que o Presidente da Federação devia convencer o Rafa a ir. O comentador do Benfica é que diz isso. Não, foi um. Não, é um comentador, é um jornalista que é vice-presidente do Record ou do Correio da Manhã. Não tem nada a ver. O comentador nesses programas do Benfica é o Calado. Não tem nada a ver com esse sujeito. Mas não interessa. Mas isto não é uma novela, quer dizer, não faz sentido. As pessoas têm que ter. Porque é que dizem que falam muito disso? Quando um jogador assume que o sua. Também, estou a fazer a pergunta, mas não vamos só para isso. Quando um jogador assume a sua não disponibilidade para a seleção, não achas que isto deveria ser matéria para fechar ali o assunto? Está disponível? Claro, exato. Eu acho que sim. Portanto, eu para mim não contribuo para nada para essa discussão. Enquanto o Rafa não se arrepender, entre aspas, e não sofreu nada nesse sentido. É, digamos, um pouco aquelas pessoas que gostam de dizer, em defesa do interesse público. É um bocado assim. Em defesa do interesse público, e já que o Rafa está a jogar acima de todos os outros, eu acho que a Federação devia ir lá ter com ele e convencê-lo a jogar. Isso como é que é dizer? É arranjar agenda para a discussão. Isso não há discussão. Isto é engraçado e voltamos ao mesmo. Isto é preciso ver aonde queremos a todos assim. O Rafa nunca teve lugar na seleção. Isto é um facto. O Rafa agora parece a jogar benzinho. A jogar bem. Tem marcado 2 jogos ou 3. Foi mais de 2 ou 3. 4. Pronto. Um jogador. Já leva 22 jogos oficiais da época e o Rafa só joga um jogador desequilibrado. Vou corrigir. Desde que disse que não ia à seleção, passou a jogar melhor. Ficou aliviado, certamente. E o Rafa nunca foi efetivo na seleção, nunca foi. O Rafa nunca foi pretendido, nunca ninguém quis comprar o Rafa. Nunca teve ofertas. O Rafa é da vida. Mas agora, será que o Rafa, aproveitando o momento, não seria de vender? E portanto a promoção que vem agora, e o Rafa na seleção, já o querem meter na seleção? E possivelmente vendê-lo. Só falta dizer quanto vale. Afinal, o marketing do Benfica só está a funcionar este ano. Os anos anteriores não funcionava. O Rafa nunca quis ser bom. O que é que tu dás para este peditório? O que é que eu dou para este peditório? A leitura que eu faço, não sei se estou correto, é que isto parte, não sei se foi uma encomenda de alguém ou não, ou se parte dele próprio, mas eu não me parece que ele tenha assim uma inteligência acima da média para se lembrar deste caso. Isto é lançado pelo Futre. Portanto, e houve muita gente a acompanhá-lo. Quer dizer, no passado já houveram outros casos de outras seleções em que houveram jogadores que renunciaram à seleção e que depois voltaram a vestir a camisola dessa mesma seleção. Em função daquele selecionador, mas depois quando mudaram o selecionador, regressaram. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do sueco, do Ibrahimovic, por exemplo, ou há outros casos certamente, de repente lembrei-me deste. Agora, aquilo que eu acho é que depois do próprio Rafa bater com a porta, acho que não faz sentido, a tão pouco tempo
do campeonato do mundo estarem a tentar dar o dito, por não dito, entre aspas. Portanto, acho que é um não assunto. Acho que é mais um assunto que foi trazido para a opinião pública, de uma certa forma para causar polémica. Tenho a certeza que a intenção não foi essa, mas que vem criar alguma polémica e vem trazer algum desequilíbrio, entre aspas, à própria seleção. Muito obrigado, foi um prazer estar convosco, como é sempre, e espero que para a semana tenhamos mais canos da bola para discutir os assuntos do dia a dia. Com 3 equipas portuguesas apuradas, é o que a gente espera. Também espero. Felicidades para o Sporting, porque o Porto e o Benfica já estão Obrigado. apurados. Com mais que o Sporting, Tem sempre.